Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases, não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentido ou carregadas de vazio dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome do mundo. Perplexo? Eu pedi para ele ter a bondade e a caridade cristã e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas, pelo menos naquele momento, me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Minha mãe sempre posturou a vida com fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento de meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperanças outras bocas. Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura. Esse programa está sendo gravado no dia 28 de março de 2020. Portanto, pouco mais de 30 dias após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui no nosso país. Então, se você já é inscrito, provavelmente vai estar assistindo no mesmo período em que eu estou gravando, quando a gente tinha cerca de 100 mortes confirmadas e 4.000 casos, e estávamos em um período de isolamento social, né, que todo mundo chamou de quarentena. Se você não é inscrito ainda, provavelmente está encontrando esse vídeo alguns meses ou até anos depois que ele foi filmado. E se for em alguns meses, talvez a situação esteja bem pior do que está atualmente. Mas eu espero, né, e torço para que você encontre esse vídeo já num período melhor. Espero também que eu esteja ainda gravando para o Quixotado, que eu esteja vivo, assim como meus entes queridos, que estejamos todos tentando recuperar, né, desse baque, dessa crise tão grande que esse vírus causou. É uma crise que já vinha, inclusive, anterior à conflagração dessa pandemia. E para esse momento eu gostaria de trazer justamente um livro que fala muito sobre a questão da resiliência, né, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, que nasceu no dia 29 de novembro de 1946, na cidade de Belo Horizonte, é, portanto, uma escritora contemporânea e uma das escritoras mais comentadas, né, da atualidade. É uma edição bonita, né, da Palas. Pode ver que tem um efeito muito bonito na capa. As fontes são azuis, tem folha de guarda também com os efeitos, né? É uma bela edição. Eu sugiro que vocês comprem, vou deixar o link aí embaixo na descrição para que vocês possam obter essa obra. E é uma obra que fala muito da questão da resiliência, né? São 15 contos curtos, a tradição brasileira, né, principalmente a moderna, é de contos sempre abaixo das 10 páginas e ela mantém isso. É um livro de 114 páginas com 15 contos. O mais longo é também o que eu mais gostei e é aquele que traz o mote que deveríamos adotar para esses tempos em que estamos vivendo, que é a gente combinamos de não morrer. É um conto longo em relação aos outros, um conto polifônico, né, com vários personagens que vão narrando suas trajetórias. Inclusive a leitura que eu fiz na abertura do vídeo é desse conto, é de uma das personagens. E é um conto que eu gostei muito. E a maioria dos contos, né, tem alguns que fogem disso, mas a maioria deles trata justamente do cotidiano de pessoas que vivem toda a sua vida nessa situação que nós estamos vivendo por alguns dias, nessa situação de incerteza, de temor pela fome, de temor pela violência. Então, é uma mensagem de resiliência que esse livro traz. É um livro que trata de histórias violentas, histórias cruentas, né, temas delicados, como o assassinato, o tráfico de drogas, o aborto. Né, tem as histórias muito densas, né, são histórias curtas, mas são histórias densas. E ao mesmo tempo que você vai lendo esses contos e tem esse sentimento, né, de tristeza pelo que está acontecendo, ele vai tentando passar essa mensagem, né, de que essas milhares de pessoas, né, que viveram esses contextos, que viveram essas situações cotidianas, continuam lutando, continuam tentando ir para frente, continuam pensando no próximo, sendo solidárias. E tem finais que são extremamente tocantes, que eu não vou revelar porque seria um spoiler, né? Mas são contos incríveis, assim, a questão como ela passa o sentimento dessas pessoas, né? Como ela consegue
mostrar, ao mesmo tempo que a dor, que a angústia que elas sentem, aquele fio de esperança, aquela vontade de viver, aquela vontade de germinar a vida, né? São histórias muito impactantes. Tem também histórias um pouco mais leves, como O Cuperdicida, que é uma história em que uma mulher que vive na correria, né, que não se conformava com a vida pacata da cidade pequena, se muda para a capital e continua cada vez num ritmo mais frenético até que ela tem uma epifania e pensa, e eu estou correndo para quê? Eu estou correndo para quem? Também um conto, a seu modo, também muito impactante, embora não traga a marca, né, da violência que está nos outros. A maioria dos contos traz personagens femininas, né, e os títulos também são o nome dessas personagens, ou se referem a elas. Dois contos que eu gostaria de destacar também são o conto Maria, em que uma mulher entra no ônibus e então um dos passageiros é o seu ex-companheiro, né, o pai do seu filho, e de repente esse cara é um assaltante, né, ele assalta o ônibus com um compasso e vai embora e ela fica. E então a população que está dentro do ônibus se revolta contra ela, se volta contra ela. É um conto incrível, assim, muito interessante o desenvolvimento dele. E o final também assim, é muito impactante. E outro também, que inclusive é o que vem logo após ele, é o Quantos Filhos Natalina Teve. Né? Natalina teve 3 filhos e está na 4ª gestação. E é também um conto impressionante pelo que acontece, né? Pelas decisões que ela toma. Né? Ela engravida as primeiras vezes gostando dos homens, né? Uma das vezes ela foge porque ela tem medo de que uma parteira lá da favela onde ela mora vá devorar a sua criança, né? Ela era uma criança ainda, né? Com essa primeira gestação, e ela foge de casa, né? Na segunda também ela gostava do homem, só que não queria ter um relacionamento com ele, então acaba deixando o filho com ele e novamente fugindo. E na terceira é uma combinação dela com os patrões, né? A patroa dela não pode engravidar e então fazem um acordo para que ela engravide do patrão e que o filho fique sendo cuidado pelo casal. E aí então a história da 4ª gravidez, aquela que ela decide levar adiante, né, que vai ser o filho que ela vai criar, é uma história também impressionante. E eu vou pedir desculpa a vocês, mas vou dar um spoiler desse conto aqui especificamente. Os outros eu não vou falar a respeito, mas esse vou ter que falar porque ela casa perfeitamente a questão da linguagem com a conclusão do conto, né? Então eu vou ler o final. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente e jogou-a no chão. Depois desamarrou suas mãos e ordenou que lhe fizesse carinho. Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Na hora, quase na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia, seu corpo e sua cabeça estavam como se fossem arrebentar de dor. A noite escura não permitia que divisasse o rosto do homem. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolento ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu que era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro foi certeiro e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu. Guardou tudo só para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria grávida. Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Lembrava de Sapraxedes e sorria. Aquela criança, Sapraxedes, não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde nascera, fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de outra cidade fugindo do compasso de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Eu achei impressionante esse conto, essa questão, né, da relação entre vida e morte, né, entre criação e destruição. E na verdade todos nós estamos vivendo nesse fio, né, nessa linha tênue entre a vida e a morte.
E descobrimos no momento em que vivemos o quão frágil é a vida, né? E que nossos entes queridos podem partir a qualquer momento, né? Que nós mesmos podemos partir a qualquer momento. Então, ler obras assim que falam sobre essa questão, né? De escapar da violência, de escapar desse ciclo, né? Do abandono, do medo, e conseguir seguir em frente e conseguir viver. Acho que é uma obra que vale muito a pena a leitura, né? Que nós todos devemos ler obras assim, né? Ler obras que lembram a nós que essa fragilidade da vida não é algo que está acontecendo apenas agora, né? É algo que sempre existiu. A morte está sempre em nossos calcanhares, né? Então temos que estar atentos a isso e sempre dar valor à vida, né? Sempre buscar cada vez mais lutar pela vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Muita saúde e muita paz para todos. E até o próximo Quixotada, o seu programa de literatura.